E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Wagner, você tá no canal Traje Cômico, então já deixa aquele like pra fortalecer e bora pro vídeo de hoje. Por que é ok mudar a raça e o gênero de personagens de HQ? Esse é o vídeo. Vamos acelerar, vamos assistir assim um pouco mais rápido. Fala pessoal, Leonardo Geek Velho voltando para mais um vídeo. E hoje eu vou falar sobre por que é correto trocar sexo e trocar cor de personagem. Vou me focar mais em trocar a etnia do personagem e por que isso é correto, pelo menos segundo Hollywood. Teve um escritor que tweetou depois do Dan Slott, que, meu Deus do céu, esse cara escreveu boas histórias, mas parou pelo menos a criatividade dele morreu tem alguns anos. Dan Slott é um bosta. Falei, tô leve. Qualquer fã do Homem-Aranha deveria achar isso também. Por que, irmão? Do nada. O Dan Slott é um arrombado. Mano, sei lá, ele ficou muito tempo à frente do Homem-Aranha e ele escreveu um monte de história merda sobre o Aranha. Ele gostava de fazer enfim, ele gosta da ideia do Peter super otário, loser, perdedor, panaca, sendo humilhado por todos. Dan Slott, e ele ficou muito tempo escrevendo Homem-Aranha. Superior Spider-Man é uma ideia de merda. Pode até ter ficado legal, mas exatamente, tipo, é um ultraje as coisas que ele faz, tá ligado? O Peter ele tá preso na consciência do Otto Octavius, que tá no corpo dele, o Otto que já furunfou com a tia May. E ele tem acesso a essas lembranças. Vocês imaginam que coisa traumática. Cara, o conceito do Homem-Aranha superior, pra mim, é um ultraje como um fã do Homem-Aranha. Ah, mas a história é boa, não sei o que. Foda-se. Foda-se, o conceito tá errado. Tipo, tu pega o personagem e faz uma parada tão... aquilo com ele. Ah, mano, não dá, não. Pra mim é um desrespeito com o personagem. Tanto quanto qualquer coisa identitária, tá ligado? Tá vendo como, tipo, o problema pra mim não é necessariamente... Ah, porque transformou o Peter em negro. Cara, transformou o Peter no Otto Octavius. Foda-se. É um velho branco. Mas... caralho, tu não faz isso. Pra mim é escroto pensar no personagem passando por aquilo. Por melhor que seja a história. Não, cacete, não. Virou um ser bizonho. Mas basicamente no tweet dele, ele fala que quando adaptando HQs pra TV e pra filmes, ou mesmo fazendo um reboot dessas HQs, não tem nenhuma razão para que os personagens icônicos, lembre desse trecho, personagens icônicos sejam homens brancos heterossexuais. A única razão que eles eram dessa forma é porque eles foram criados entre os anos 30 e 60, e não é mais os anos 60. Ó, viu? Além de ser um bosta que escreve histórias de merda e que caga com personagens clássicos, ele ainda tem essa opinião lixo aqui. Como é que não vai odiar um cara desses? Velho arrombado do cacete. Mexeu com Homem-Aranha, mano. Pra mim é pessoal o negócio. É pessoal. Depois ele tenta se consertar, mais ou menos, sei lá, dizendo que as duas coisas não são excludentes, que pode se manter, enfim. Aí esse tal de Ed Robson responde pra ele. E você sempre tem pessoas dizendo, por que não criam novos personagens que não são homens brancos héteros? O ponto é que esses personagens, eles são criados o tempo inteiro, mas é difícil pra eles competirem com os famosos e icônicos personagens, que têm décadas de história atrás deles. Aí eu parei pra pensar em duas coisas, basicamente. A indústria de mangá e de anime deveria estar morta, né? Porque, com raríssimas exceções, são criados sempre novos personagens. E eles têm os personagens icônicos. Tem os Gokus da vida, tem o Pirata da Borracha da vida, Astro Boy e tantos outros personagens que existem até hoje e que se você caçar, você acha mangá que se estenderam por décadas. E ainda existem com pausas, né? Eles não são. Eles são intermitentes, mas ainda são personagens icônicos e sempre são relançados. Eles vendem. Enquanto isso, pessoas lançam mangás sempre. Aí, o que acontece? O público japonês ele tá mais aberto à mudança? Você pode usar essa desculpa, né? Não, porque o público japonês está mais acostumado com essa mudança. Então me explica por que mangá vende mais nos Estados Unidos do que qualquer outra revista. Eles inflaram nos últimos anos as vendas de HQs porque eles colocaram mangás junto. Então, por exemplo, sei lá, tô chutando o número, não tô falando número sério, mas em 2019 venderam 50 milhões 500 milhões de exemplares de comics nos Estados Unidos. Só que lá não tem só HQ. Eles pegam para inflar o número, eles jogaram Os mangás. Os mangás, pra tentar mostrar que a indústria não estava completamente morta, como ela tá.
e com uma falência criativa absurda. Então, essa desculpa de funciona no Japão porque eles têm... E tem uma parada mais interessante também, um argumento que eu já vi. O top 10, os top 10 do ranking de HQs vendidos são mangás. Querem ver uma coisa interessante? Identitário adora falar de diversidade, correto? Eles gostam de diversidade, eles falam porque... Não, as HQs agora elas são super diversas. Porque agora a gente tem o Thor, mas o Thor é mulher. A gente tem o Homem-Aranha, mas agora ele é negro e latino. A gente tem o Homem de Ferro, mas ele é uma menina... Ele agora é mulher e negra. A gente tem o Hulk e ele é asiático. A gente tem o Capitão América e ele é negro. Ou mulher, sendo o Capitão Carter. Então, tipo assim, porra, que diverso, mano. Super diverso. Tu tem uma versão minoritária de cada personagem. Isso não é diversidade. Continua sendo o Homem de Ferro, o Homem-Aranha, as mesmas histórias, os mesmos personagens sendo contados da mesma forma. É a mesma coisa, é a mesma forma. Agora, uma parada curiosa. No Japão, tu tem história sobre pesca. Eles fazem um mangá sobre pesca. Que já leu alguma HQ sobre pesca? Eles têm uma história inteira sobre que gira em torno de pesca. Aí eles têm uma outra história que é sobre tênis de mesa. Tênis de mesa, cara. Tudo ali é sobre tênis de mesa, ou sobre golfe, ou sobre futebol, ou sobre qualquer esporte que tu imaginar. Eles têm uma história sobre isso. Aí eles têm... E fica bom, exatamente. E fica bom. Eles fazem uma história sobre pessoa que cozinha com shimeji. E é isso, mano. E fica bom pra caralho. Aí tu tem um plot. Alguém vem com uma ideia idiota, assim, tipo... Porra, e se a minha mão fosse uma menina? Fosse uma garotinha? Se a minha mão fosse Não, se a garota que mais gosta de mim na vida virasse a minha mão... E aí tu pensa, que você é idiota, mano? Que porra de ideia é essa que você tá... Aí ele vai e escreve uma história sobre isso e fica bom. Sim, eu tô dando um exemplo que existe. Realmente existe isso. Essa história existe. Cara, isso é diversidade, cara. Eles têm história de tudo que você imaginar. E não é hentai, tá? Essa história não é hentai. E aí você pensa, tipo, cara, não, mas é tudo, sei lá, homem branco, não sei o quê. Não, eles fazem histórias que se passam na Europa, que se passam no Japão, a maior parte, mas eles fazem sobre outras culturas. Eles sendo do Japão, uma história europeia, uma história de outra cultura. Eles têm, há muito tempo, eles têm uma categoria inteira dedicada a romance homossexual, que é yaoi e yuri, os dois, romance gay e romance lésbico. Eles têm toda uma categoria que é dedicada a esse tipo de público. E são segmentos, então eles colocam em prateleiras diferentes, que é justamente para quem quer esse tipo de conteúdo, buscar exatamente aquilo. Então, mano, eles têm assim, uma vastidão de conteúdo pra galera LGBT. Muito antes disso ser modinha, identitária, disso ser tipo... Que eu falo assim, de virar mainstream. De todas as empresas do mundo colocarem a bandeira do arco-íris pra representar apoio aos LGBT. Não, mano. Os japoneses estão fazendo essa porra há muito tempo, cara. Há muito tempo já tem Yuri e Aoi assim, vendendo pra caramba. E eles consomem e gostam disso. Só que tá em categorias separadas pra esse tipo de público. Eles segmentam mais. Aí no shonen, que é o que fica mais popular. E por que o shonen é mais popular? O shonen é mais popular porque ele é produzido pra jovens homens que são naturalmente o público que mais consome HQ, mangá, histórias de ficção, correto? Então eles acabam se popularizando mais, porque é o público que mais consome. Mas eles têm o shoujo também, que é o gênero mais focado nas garotas. É tudo mais organizado. E o que acontece? Se você está consumindo um shonen, você não vai encontrar, provavelmente, ou muito raramente, você vai encontrar um conteúdo yaoi ali dentro. Porque ele é feito para outro tipo de público. Para o público que geralmente é um jovem heterossexual que gosta de ação, aventura, virtudes e um herói com poderes que salva o mundo e, sabe, enfim, essa clássica, jornada do herói. E aí você tem o shoujo, que é para as mulheres, geralmente elas se interessam mais pelo romance, pelas histórias, tramas colegiais, voltadas. E aí tem o seinen, que é como se fosse o shonen, só que para um público mais adulto, para um público que consome um negócio mais elaborado, com tramas mais complexas. Mas você ainda tem o yuri e yaoi ali acontecendo. Você tem um gênero mais focado pro romance. Você tem diversidade
para caralho, há muito tempo nos mangás, nos animes, vocês têm muita diversidade. Aquilo é diversidade. E não é só, é diversidade porque, enfim, são muitos gêneros e tudo mais. Especialmente isso. Tem essa diversidade até ideológica. Eu vou admitir que não tem muita diversidade étnica se você for falar sobre negros. Não tem muitos negros nos animes e mangás. Porque aí, a gente tá falando de um negócio produzido no Oriente. A realidade deles lá é predominantemente branca, são amarelos. Mas eles, enfim, vêm as pessoas de pele mais pálida, não tem muitos negros em contato próximo. E o que eles pegam de cultura geralmente vem ali da Europa, que eles também constroem algumas coisas em cima. Mas, lógico, também tem esses personagens. Você tem, por exemplo, uma representação étnica parecida com isso em Fullmetal Alchemist, que é um anime que se passa numa versão alternativa da Europa, mais ou menos. E aí você tem os Ishvalianos, né? É assim que fala? Que são uma raça com uma pele mais escura. E você tem questões raciais, inclusive, que são abordadas na história. Então, cara, isso também existe, tá? Isso acontece, até tem esse tipo de diversidade. Mas mais importante, existe uma diversidade criativa real. Você tem pra tudo que é gosto. Você quer um romance gay, você tem vários. Você quer um romance lésbico, você tem vários. Você quer romance heterossexual, você tem vários. Você quer aventura, você tem. Você quer uma história sobre esporte, você tem. Qual é o teu esporte preferido? O teu esporte preferido é aquela porra lá de varrer o gelo, sabe? Você joga o negócio e vai varrendo o gelo até, tipo uma bocha no gelo. Tem! Porra, você gosta... Esse é o teu esporte favorito? Tem um anime sobre essa merda, cara. É impressionante. Impressionante. Isso é diversidade. Um esporte que nem existe, eles inventaram pra contar uma história sobre isso. Um anime sobre guerra de polegar, tá ligado? Não vou conseguir fazer aquele negócio assim, de ficar tentando pegar o polegar um do outro. Eu não sei, mas eu tenho certeza que existe. Não tem nada parecido com isso nas HQs. Chegue perto. Não, a diversidade pra eles é... agora o Homem-Aranha é latino, negro. E ele tem os poderes um pouco diferentes. Quase toda a mesma, tipo assim, tudo muito parecido, mas assim, agora ele é negro e latino. Essa é a diversidade. Uau. Ele é escrito pelo mesmo cara, inclusive. Ele escreve do mesmo jeito. Vai lá, o Bendis escreveu o Miles Morales igual ele escrevia o Peter. Mas agora não é mais um branco padrãozinho. Agora ele é latino e negro. Você tem... Claro, existem histórias do Miles que são mais diferentes, mas enfim, vocês estão pegando o espírito da coisa, né? Eles vão mudar ali as coisas, mas o geral é a mesma coisa. Então não dá pra comparar, mano. A diversidade dos animes e dos mangás dá um banho, assim, E aí você tem também tramas políticas, tramas mais elaboradas, e você vai ter críticas ao pensamento de esquerda. O vilão de Dr. Stone, que foi um anime que fez sucesso recentemente, é basicamente um comunista. Claro, tem reviravoltas, né? Tem um certo arco de redenção, mas você tem um ideal meio comunista, revolucionário, sendo apresentado como o viés, a visão do vilão da trama. Você tem esse tipo de... Sabe, você tem críticas aos dois lados também. Lá você tem diversidade. De verdade. Lá você tem. Cara, é muito... É outro nível. É outro nível. Não tem comparação. Então, é pura bullshit falar que não dá pra fazer isso, que não dá pra criar personagem novo, que nunca vão ter o mesmo peso dos clássicos, que diversidade é simplesmente ficar mudando etnia e orientação sexual e sei lá mais o quê. Nossa, o que tem de personagem transexual nos animes, nos mangás há muito tempo. Há muito tempo. E feito de formas naturais, inclusive. E, cara, escrito de forma muito mais interessante. Um dos animes mais aclamados de todos os tempos é Steins Gate, que é um anime sobre viagem no tempo. E tem um subplot trans no meio da história. Só que você nunca vai ver aquilo e pensar, lacração, não sei o quê. Nunca, nunca, porque é feito de uma forma que, tipo... Você vê que aquilo tá, tipo... foi colocado lá de uma forma muito mais natural, tá ligado? Mano, é outra parada, outro universo. Eles mostram que dá pra fazer. É uma cultura diferente, já cai por água, porque as pessoas que compram mangás são mais novas, mas não necessariamente começaram com mangás. São pessoas que, muitas delas, começaram com HQs. E muitas pessoas leram HQs por 10, 15 anos e, mudaram totalmente pro mangá. Por quê? Por conta da falência criativa que as HQs vivem. E eu vou te dizer que
essa falência criativa tem mais de 10 anos. Tem bem mais de 10 anos. Concordo. Tem algumas exceções? Tem algumas exceções. Mas a regra é clara. Tem que mudar cor, tem que mudar sexo, tem que. E todas essas desgraceiras. Eu perdi o tesão completo por HQ Primeiro quando. Eu não lembro se foi primeiro a Marvel que mudou todos os personagens principais dela, que mudaram o Tony Stark para Riri Williams, mudaram o Steve Rogers pro Falcão. A Marvel eles foi mudaram todos os personagens precursora principais nessa deles. bosta aí. E a Marvel, e a DC começou com os Novos 52. Assim, os Novos 52 me irritaram profundamente. Desde o traço que não me agradava, esteticamente, o traço, principalmente do Super-Homem e do Batman, não me agradaram, até as histórias. De novo, com raríssimas exceções. Você tinha escritores muito bons, você teve histórias muito boas contadas nos últimos 15 anos, como o Blackest Night, né, A Noite Mais Escura do Lanterna Verde, que foi uma puta de uma história muito do caralho. Mas assim, de novo... Exato, tem histórias boas, recentes, ainda existem bons escritores, ainda existem... Tem boas histórias ainda, tá? Não é esse o ponto, ainda tem. Mas você precisa se esforçar mais pra encontrar, e realmente é uma falência criativa. É tudo que ele tá falando aqui, mano, tá certíssimo. Então, porra, se o mangá funciona, por que não funciona? E aí, voltando ao Dan Slott, ele fala dos anos 30 e 60. Nós não estamos nos anos 60 mais. Realmente, se você pegar a DC, eu acho que não tem... Tem um personagem negro criado antes dos anos 60, em 45, e a Marvel acho que não tem nenhum. E eles começam a ser criados a partir dos anos 60. Mas por que esses personagens atuais não têm tração? Porque, assim, são criados personagens aos montes. E um outro pega. O Constantine foi um personagem criado pro Swamp Thing, pro Monstro do Pântano. E depois ele criou vida, porque foi um personagem bem criado, um personagem bom. As pessoas se identificaram, quiseram saber mais do Constantine. E tantos outros personagens. A Vixen. A Vixen foi criada nos anos 80 também. Assim, os poderes dela são muito bacanas, ela é muito legal. Se criassem uma série da Vixen, ia ser muito do caralho. Se fizessem um filme da Vixen, ia ser muito do caralho. Entendeu? Não precisa pegar a Mulher Maravilha e transformar ela em Índia e de repente fazer um filme ou fazer uma série. Não precisa. Entendeu? Não precisa. Pega a Vixen, que é um personagem bom, é um personagem bacana e é um personagem original. Ele foi criado, ele não foi... Cara, não dá mais pra dizer que... porque não tem como alcançar o nível de popularidade dos personagens clássicos. Cara, com o cinema, essa desculpa morreu. Olha Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida, não. Também, mas olha Guardiões da Galáxia, velho. Ninguém sabia que porra de equipe era Guardiões da Galáxia. Ninguém dava um foda-se pra Guardiões da Galáxia. Pegaram um puta diretor, colocaram personagens carismáticos, fizeram um filme de uma equipe totalmente desconhecida e todo mundo adorou. Eles viraram, tipo, super populares, porque fizeram um filme bem feito, uma mídia que alcança mais pessoas. Quer fazer um personagem se popularizar? Cria, adapta ele pra uma mídia mais popular que os quadrinhos e faz bem feito. Super Choque, que pelo jeito é o que ele vai pegar e falar agora, né? O Super Choque, ele ficou super popular porque ele tinha uma puta animação do caralho. Muito foda. A animação do Super Choque era muito, 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 muito boa. Era uma das melhores da época, com certeza. Um dos melhores cartoons daquela época. Pega e faz uma animação de um desses personagens minoritários que seja um personagem original e ele vai ficar popular se for bem feito. Guardiões da Galáxia é uma equipe inteira desconhecida que ficou super popular. Aí agora você tá tendo a mesma coisa rolando com o Esquadrão Suicida, que tá pegando até spin-offs. Conseguiram fazer o Peacemaker, um personagem tipo full... meio trash até, tá ligado? O Pacificador virar um personagem legal, carismático, divertido, que as pessoas vão lá, assistem e gostam. Por que não daria pra fazer com um personagem minoritário? O próprio Super Choque é um exemplo de que dá pra fazer. Não é... a parada não é simplesmente... porque não dá pra competir com a popularidade, porque não tem como fazer um personagem se destacar tanto. E não é isso. É uma guerra de poder. É pra mostrar poder. É imposição. É tipo assim, é pra marcar território. É tipo, vou pegar o símbolo daquilo ali, tipo, sei lá, vou pegar o Superman, que não é só o Superman, mas é um símbolo, eu vou pegar ele e vou mostrar, tipo, o poder transformando ele nessas minorias que são feitas de forma totalmente ideológica. É uma demonstração de força. É uma demonstração de força, não é... Porque se quisesse simplesmente aumentar a diversidade, teria várias formas de fazer isso. Sim, daria pra fazer. Ficar mais famoso e popular que o Super-Homem. Daria sim. Olha a popularidade do Homem de Ferro depois dos filmes. Aumentou pra caramba. Entre a molecada mais jovem, com certeza o Homem de Ferro hoje é mais popular do que o Superman. Simplesmente por causa dos filmes, do personagem novo, carismático e tudo mais.
Mas ele não tinha nunca chegou a ter uma popularidade próxima que ele teve com o cinema, depois de ser interpretado pelo Robert Downey Jr. Então, dá pra fazer, dá pra bater de frente, dá pra passar, dá pra fazer um negócio melhor, com personagens diferentes, inéditos, originais, autênticos, que não precisam ser uma versão. Só que o objetivo não é esse, só esse, pelo menos, no identitarismo. É marcar território, é fazer demonstração de força. É provocar, inclusive, é provocar, incomodar, é fazer as pessoas se revoltarem quando tem uma mudança de algum personagem que elas adoram, pra apontar pra aquilo e falar, tá vendo? Preconceito. As pessoas não gostam por preconceito. Só que se fosse verdade, as mesmas pessoas que ficam puta porque o Homem de Ferro virou uma menina negra, não seriam fãs do Super Choque. Qual é a diferença? A diferença é que o Super Choque é um personagem original, bem feito. É um personagem novo, autêntico. Enquanto a Hayley é uma personagem forçada, colocada pra substituir um personagem que já tinha a sua história, que um personagem que já existia. Ela pega a marca desse personagem e subverte. Então, essa é a parada, tá ligado? Essa subversão da criatividade. Esse, porra, meu, todo mundo gosta do Static, que era o Super Choque aqui no Brasil. Que teve um desenho que, aqui no Brasil, fez um puta sucesso. Fez um puta sucesso também, criado nos anos 80. E tá aí, firme e forte, todo mundo conhece. Se você pergunta qualquer ser humano que tenha menos de, sei lá, 50 anos pra baixo, qualquer ser humano conhece o Super Choque. Assim, qualquer ser humano que é interessado por esse tipo de assunto. Mas mesmo alguns normies conhecem também por conta do desenho. E a animação fez muito sucesso. E assim, ele foi criado, inclusive, num selo da DC na época, que chamava Milestone, que era um selo pra criar personagens negros. Mas pra criar. Na Milestone você não tinha o Superman negão. Você não tinha pegar um outro aí, o Batman mulher. Não, eram criações. Eram pessoas. Assim, quem é mais velho que eu fala que os anos 70 foram o ápice da criação das HQs. Pra mim é os anos 80 e também os anos 90. Quem curte mais HQ dos anos 60 e 70, dos anos 70 e 80, acha que os anos 90 começou. Realmente, começou a crise das HQs e tudo mais nos Estados Unidos, mas criativamente eu gosto muito dos anos 80 e dos anos 90. Mesmo porque eu comecei a ler HQ no final dos anos 80 e comecei nos anos 90. O Super Negro. Existe... Não existe um personagem chamado isso, né? Imagina só. Ele é o Super Negro. Melhor super-herói. Não me surpreenderia tanto se existisse, na verdade. Tipo um personagem super underground, tá ligado? Falcão, porra, é um personagem legal. Eu, particularmente, nunca fui muito fã. Mas é um personagem legal. Agora, Falcão, Capitão América, já não... Capitão América 1 tem que ser o babaca do Steve Rogers. Essa que é a realidade. Ele que é o Capitão América e acabou. É que nem o Super-Homem é o Clark Kent, é o Kal-El e acabou. O Batman é o Bruce Wayne. Tem uns personagens que você não consegue colocar outra pessoa pra substituir o manto. Mesmo quando você pega as histórias do Batman, por exemplo, em que ele some ou acham que ele tá... Eu acho desnecessário até, tipo assim, tudo bem que é um título, uma passagem de bastão, mas não é um pouco engraçado que, tipo assim, o personagem ele perde um pouco da autenticidade dele pra poder se dobrar ao manto e ao título de um outro super-herói, de um outro herói que já existe ali? É tão menos... Quer uma parada interessante? Pega a história do Robin, Dick Grayson, como Asa Noturna. O objetivo do Asa Noturna, a evolução do Asa Noturna como Robin é o quê? Eu não sou mais sidekick do Batman. Eu não sou mais simplesmente o garotinho que ajuda o Batman. Eu quero ser eu mesmo. Eu quero ser o herói. Eu não quero ser o sidekick. Eu quero ser o herói. O super-herói. Eu quero ter o meu nome. Eu não quero ser o cara da linhagem de Robins. Eu quero ser... ter o meu próprio nome de herói. E aí ele vira o Asa Noturna. O caminho dele é deixar de ser o sidekick do Batman pra virar um herói de fato. Com o nome dele, a roupa dele, o título dele. Aí ele vira o Asa Noturna. Esses personagens identitários é o contrário. O cara já é o Falcão. Ele já é um personagem autônomo. Ele já é tipo... Pô, ele não é o Steve Rogers. Ele não é... Não, ele é o Falcão. Ele é ele. Ele é aquele personagem. Aí ele deixa a alcunha dele, ele deixa de ser o herói que ele já é, de carregar o nome que ele já é, pra adotar o manto, o símbolo, o nome daquele outro personagem. Tudo bem, um belo de um título, é um personagem icônico, mas é quase que se colocar tipo abaixo disso, sabe? Ele deixa de ser o original pra ser um substituto, exatamente. Não é necessariamente uma evolução. É o caminho contrário do que o Dick Grayson quis fazer, por exemplo.
de se tornar ele mesmo. Não, ele quer ser uma cópia. Ele quer ser, sabe, o sucessor. Eu acho, pai, é muito mais legal quando o personagem é mais autêntico, original, quando ele não é só uma cópia, uma imitação barata, uma duplicata, sabe? Na minha opinião, esses personagens, eles... Aí que tá. Porque eles falam, eles nunca vão alcançar a grandeza do símbolo do personagem original. Mas nem se eles forem uma cópia. Aí é que eles não vão mesmo. Desculpa, pode ter gente que vai ser mais fã do Miles Morales do que do Peter Parker. Mas Miles Morales nunca será Peter Parker. O Homem-Aranha nunca vai ser o Miles Morales. O Batman, tipo, nenhum outro que já vestiu o manto do Batman vai ser o Batman tanto quanto o Bruce Wayne é o Batman. Nenhum outro Superman vai ser Superman tanto quanto o Clark Kent é Superman. Eles não têm como superar usando o mesmo nome, o mesmo título, o mesmo, sabe, tipo, eles não têm como. Aí eles não têm como passar mesmo. Como um personagem original, eles conseguiriam, eles poderiam. Se eles são, tipo, autênticos, se eles são outra coisa, se eles são outro personagem, eles conseguem ficar mais populares. Eles conseguem, sabe, tipo, ganhar o carisma. Agora, se eles são simplesmente um sucessor, uma cópia, um substituto, uma outra versão, eles nunca vão ser mais do que o original. Então, não faz sentido. Isso sim é que prende eles pra sempre na sombra daquele personagem. Sempre vai ser a sombra. Sempre. Em nenhum momento o Falcão, o Samuel Wilson, usando o manto do Capitão América, vai ser maior que Steve Rogers. Nunca ele vai ter o peso, sabe, a representação do Steve Rogers como um sucessor. Mas como Falcão, se ele fosse muito bem trabalhado, se todas as vezes que o Falcão aparece em cena, ele fosse tipo super badass, ele fosse um cara, nossa, tipo, que personagem da hora, que personagem legal. Ele é aquele personagem que chega e rouba a cena sempre. A galera podia gostar mais dele do que do protagonista. E a gente já viu isso acontecendo algumas vezes. Personagens que, tipo, são coadjuvantes, eles aparecem... Cara, é questão de carisma, de ser bem trabalhado. Que é um exemplo muito bobo, mas muito idiota, só pra mostrar o quanto o carisma e a forma como o personagem é desenvolvido pode fazer ele roubar a cena até das formas mais improváveis. O melhor personagem, ou talvez um personagem que as pessoas gostam mais do que o protagonista num filme de super-herói. Homem-Formiga, mano. Tem aquele personagem que é o amigo do Scott Lang, que é o amigo que conta as histórias engraçadas, que é um amigo meio latino e tal. Ele não é um super-herói, ele não é um personagem principal, ele é um personagem relevante. O nome dele como é Samuel, alguma coisa assim, é um nome normal, né? Luiz. Sabia que era um nome bem normal. O Luiz. Mano, o Luiz rouba a cena no filme. Ele é carismático, ele é legal, ele é tipo quase mais da hora do que o Scott Lang no filme. Porque as pessoas gostam dele, porque ele foi bem feito, porque ele tá lá feito do jeito certo, fazendo com que o pessoal compre a ideia e goste do personagem. Então dá pra fazer isso. Só que tem que fazer bem feito. E geralmente esses personagens não são bem feitos porque eles são forçados. Porque eles não conseguem pegar essa parada de ser, sabe, ser legal pelo carisma, por ser leve, por tudo. Não, é porque eles têm que ser colocados como se eles fossem melhores. Não necessariamente, mas tipo assim, muitas vezes fica forçado nessa tentativa de tipo, esse personagem que ele é mais da hora ainda, ele é mais fodão e tal. Não pode ser uma coisa calculada. Às vezes até pode, mas geralmente é muito mais do carisma, na naturalidade que os personagens vão ganhando público. O Blade. O Blade também é dos anos 60, dos anos 70. Puta que eu pariu. Foi o primeiro filme que deu credibilidade. Isso é importante, tá? Eu sei que alguns Robins já usaram o manto do Batman, que outros personagens já usaram. Mas é exatamente isso. Tipo, o Dick Grayson era mais pra cumprir o papel. Tipo, ele tava cumprindo uma função. Mas ele não se via naquele lugar. E ele não queria ser o Batman. Isso é uma parada interessante. Os Robins que assumem o posto do Batman, geralmente fica claro que eles não querem ser o Batman. Eles estão cumprindo uma função, mas meio que a contragosto. Então, é uma parada diferente ainda assim, sabe? E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha se divertido. Antes de ir embora, por favor, não esquece de deixar o seu like, de compartilhar com seus amigos, de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Se possível, também ficaria muito grato se você tivesse como ajudar com uma doação através do Pix, do PicPay, usando o QR Code que está aparecendo na tela, ou se tornando membro do canal, ou através do Apoia-se. Os links estão ali embaixo na descrição do vídeo. Dá uma olhada, mas se não tem como ajudar doando alguma quantia, então eu já te agradeço demais só por ter assistido o vídeo até o final. Isso é realmente muito importante para mim. Muito obrigado pela sua audiência. Agora eu vou indo, valeu, até mais. Fui! Não querem escutar, não sabem conversar, ou você concorda?